Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar pra vocês algumas verdades sobre a cirurgia de silicone que talvez você não saiba e que talvez você não queira saber, mas se você quer colocar silicone, essas são informações que eu gostaria muito que você fosse consciente pra sua cirurgia. Já tem um vídeo contando a minha experiência com silicone, lá eu conto quantos ml eu tenho, qual valor eu paguei. Eu vou deixar nos cards aqui em cima, ou aqui, não tenho certeza, mas enfim. Eu fiz a minha cirurgia, gente, eu juro que eu esqueci. Eu não sei se foram 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, ou 2 anos atrás. Eu acho que já fazem de 3 pra 4 anos, tá? Mas eu não tenho certeza. A questão é que algumas coisas mudaram nesses 4 anos, de lá pra cá. Eu vou adiantar que eu nunca senti nenhuma dor com relação a essa doença de silicone que algumas pessoas estão comentando. Eu nunca senti desejo de explantar a minha prótese, eu nunca me arrependi da minha cirurgia. Porém, hoje, com 24 anos, eu sou uma menina que tem uma vida diferente, uma cabeça diferente e um estilo de vida muito diferente de quando eu coloquei meu silicone. Eu tô toda maquiada e não vai parecer muito coerente o que eu vou falar agora, mas a real é que hoje eu tento levar a minha vida do jeito mais natural possível. Eu tento me conectar muito mais com a natureza e comigo mesma por uma questão de consciência, de mundo, enfim. E o silicone é uma coisa que não combina com esse estilo de vida, não é mesmo? Então, eu não me arrependi de ter colocado silicone e eu não penso em explantar o silicone. Porém, se eu ainda não tivesse o silicone e hoje eu tivesse a oportunidade de fazer a cirurgia, eu acho que eu teria gasto esse dinheiro com uma outra coisa. Talvez uma viagem, não sei. Gente, eu amo meu peito, eu amo meu corpo, eu amo a minha cirurgia, meu resultado. Eu não me arrependi, eu juro do fundo do meu coração. Mas se eu tivesse uma outra escolha hoje, eu não sei dizer pra vocês com 100% de certeza que eu teria feito de novo, sabe? Eu vim aqui contar algumas verdades, né, como eu já falei, e uma delas é sobre a tal da doença do silicone, que várias mulheres comentaram, e esse é um ponto que os médicos não comentam. Esqueci de comentar que, na verdade, essa doença ainda não foi comprovada cientificamente e o que existem são autodiagnósticos das próprias pacientes. Porém, falando do lado da paciente, eu acredito sim que seria interessante que os médicos comentassem sobre a possibilidade de futuramente desenvolver alguns sintomas acarretados pelo implante. Eu fiz a minha cirurgia com uma médica super renomada aqui na minha cidade, super conhecida. Eu nunca vi nenhum relato de nenhuma pessoa que fez nenhum tipo de cirurgia com ela que teve algum problema. Eu fiz essa cirurgia com ela porque minha mãe já tinha feito. Ela foi excelente com a minha mãe, ela foi excelente comigo, nunca senti nada. Porém, eu queria que ela tivesse tido uma conversa mais sincera comigo, sabe? Eu queria que ela tivesse me falado sobre os relatos das mulheres, eu não sei. Ela nunca me falou sobre isso, sobre a doença de silicone. Na época isso ainda não era uma coisa muito em alta. Porém, eu cheguei a levar um questionamento pra ela sobre expulsão da prótese pelo corpo. E eu vi vários relatos na internet. Um deles, um dos mais conhecidos, eu acho, é o da Jéssica Cardoso, né? Eu comentei com ela e ela me falou que isso era uma coisa que hoje em dia não acontecia mais, que isso acontecia muito antigamente, mas que hoje em dia as próteses tinham uma tecnologia diferenciada, que elas eram feitas de uma forma diferente e que não existia isso do corpo expulsar a prótese. Ela me falou com todas essas palavras. Não existe isso do corpo expulsar a prótese. Isso é uma coisa de antigamente. E eu sabia que isso acontecia sim. Eu já tinha visto vários relatos. E eu pedi muito a Deus. Gente, eu rezei muito e eu tentei não me fixar muito nisso, sabe? Eu tentei não levar minhas energias muito pra esse lado, porque eu acredito muito que a nossa mente se conecta 100% com o nosso corpo. E comigo não aconteceu nada com relação a isso, mas a questão é que essa é uma verdade que a gente não pode simplesmente ignorar. Sim, isso pode acontecer com o seu corpo. O seu corpo pode expulsar a prótese e pior, eu tenho uma coisa muito séria pra te dizer, que quando você precisar retirar a prótese, se você decidir tirar a prótese por vontade própria, ou se você precisar tirar a prótese por uma questão de saúde, o seu médico não vai tirar a prótese de graça. Você colocou a prótese com o médico e você vai ter que pagar pra ele tirar a sua prótese. Você vai ter que pagar o hospital para tirar a sua prótese, você vai ter que pagar a anestesia, você vai ter que se submeter a 2 cirurgias. E essa é uma questão que você tem que estar muito consciente, porque
se isso vier a acontecer, será que você vai estar preparada psicologicamente pra passar por um explante, sabe? Essa é uma consequência que você tá segura de si? Será que você vai saber lidar com isso? Então, vá pra cirurgia consciente de que essa é uma possibilidade, sim. E aí nós vamos pra uma outra questão, que é sobre consequências do silicone. Eu coloquei meu silicone com 20 anos. Eu acho que eu tinha 20 anos na época, nem lembro. E eu não tinha filhos. Hoje em dia eu ainda não tenho filhos. E eu quero muito ter filhos. E eu quero muito amamentar meus filhos. E os médicos sempre falam, a minha médica me falou que não, a prótese não atrapalha. Realmente não atrapalha, não tem nada, não se liga em nada a cirurgia com as nossas glândulas de leite. Só que isso foi uma coisa que aconteceu comigo, é um relato pessoal que eu espero que não aconteça com você, mas eu acho que você tem que ir consciente pra cirurgia disso também. Quando eu coloquei meu silicone, esse meu peito esquerdo, desde o início, ele reagiu 100% bem à cirurgia, ele cicatrizou perfeitamente bem, nunca aconteceu nada, nunca senti nenhuma dor. Mas o meu peito direito nunca voltou a ser 100% ao que ele era antes. E sim, eu também ouvi vários relatos de várias meninas falando que ficaram com o peito dormente. E também foi uma coisa que eu rezei, que eu pedi muito pra Deus que não acontecesse comigo, porém aconteceu. Como eu já falei, meu peito esquerdo é perfeito, mas meu peito direito, eu não tenho a sensibilidade do toque, sabe? De passar a unha assim, ou de passar a mão na pele e sentir. Eu não sinto nada. E pior do que isso, em relação à sensibilidade de dor, de apertar, assim, aumentou. Porque eu não sei. Mas é um fato que aconteceu comigo. Quando eu aperto meu peito, quando eu bato nele, sei lá, quando dá alguma pancadinha sem querer, eu sinto uma fisgada lá no fundo. E eu falei pra minha médica, ela falou que isso era normal, que o meu corpo ainda tava se reconectando e que durante a cirurgia realmente alguns nervos podem acabar se rompendo. E que isso é uma coisa que você não tem controle sobre, mas isso é um fato que aconteceu comigo e o meu peito nunca voltou ao normal. E eu acho que esse vai ser um problema quando eu decidir amamentar, quando eu decidir ter um filho, né? O neném vai sugar meu peito e o que é que vai acontecer? Vai doer. E eu vou ter que lidar com essa consequência. Eu vou ter que arcar com essa consequência sozinha, porque eu escolhi colocar silicone. Eu espero que você esteja consciente de que coisas boas podem acontecer. Sua cirurgia pode dar 100% perfeito, 100% de sucesso, mas que coisas ruins também podem acontecer, porque é uma cirurgia e você corre riscos. Uma outra questão também que eu tenho pra trazer pra vocês, que várias meninas comentam comigo, amigas, conhecidas. Sempre alguém chega em mim e me pergunta, você acha que eu preciso colocar silicone? E não, você não precisa colocar silicone, eu não precisava, ninguém precisa. Se você tá me perguntando com relação à estética, com relação à sua autoestima, eu espero muito do fundo do meu coração que você esteja 100% bem com o seu corpo, que você esteja 100% bem com o seu peito, que você aceite ele do jeito que ele é, porque você vai colocar o silicone, se você não tiver 100% bem consigo mesmo, se você não tiver com sua autoestima bem, boa, você vai colocar seu silicone e você vai estar em êxtase. Quando você sair da cirurgia, você vai adorar o resultado. E vai dar 1 mês, vai dar 2 meses, vai dar 1 ano e você vai começar a odiar de novo seu peito. Por quê? A cirurgia não vai transformar seu peito, ela vai crescer seu peito. E o que é que acontece? Eu vou dar exemplos pessoais também. Eu espero que se você for homem, você não esteja assistindo esse vídeo, mas eu vou explicar como é o meu peito. Eu acho que isso vai ser um pouco estranho, mas enfim. Por exemplo, meu caso, os meus peitos, meus seios, parar de falar peito, né, que é feio. Os meus mamilos são tortos. Eu tenho um pra cá e um pra cá, eles são intrigados, eles nunca se olharam. Desde antes da cirurgia. Quando eu coloquei o silicone, o meu peito aumentou. E o bico fez isso, ele abriu mais ainda. E se essa fosse uma questão que me incomodasse, hoje em dia eu ia odiar minha cirurgia. Hoje em dia eu ia ter me arrependido muito de ter colocado silicone. Mas eu aprendi a amar meu peito antes de colocar o silicone, então pra mim tá tudo bem eles serem assim, sabe? Hoje em dia, mesmo que essa diferença tenha aumentado ainda mais. A outra questão é que eu tenho colo baixo, vocês estão vendo que eu tô com um decote gigantesco, né? Mas enfim, ó, essa é a minha clavícula. Pula 4 dedos, quase que 5, até chegar no meu peito. E eu sei que tem menina que gosta do peito assim, ó, lá em cima. O meu peito nunca foi assim, até porque eu nem tinha peito, mas enfim. Meu peito tá lá embaixo. Quando eu coloquei a prótese, meu peito estava aqui, meu amor. Assim que eu coloquei a prótese, ele ficava coladinho na clavícula aqui, ó.
E eu recebi várias perguntas e várias amigas perguntando: meu peito vai cair? Meu peito vai cair? Eu tenho muito medo do meu peito cair. Sim, o seu peito vai cair, o seu peito vai descer e vai se alocar. Se você tiver o colo baixo como o meu, ele vai descer muito. Olha isso aqui. Quando eu tô com uma blusa, tipo aqui, ó, não dá pra ver que eu tenho um peito, vocês estão vendo? É natural que a prótese, pra se alocar o seu corpo, ela desça pra o lugar natural em que o seu peito antigo estava. E uma outra questão é que a gravidade acontece e o seu peito tá pesado, porque ele tem uma prótese. E como um peito grande, natural, cai ao longo da vida, um peito grande de silicone também cai ao longo da vida. E essa é uma coisa que, pelo menos comigo mesma, eu tô assim, muito bem. Eu sei que isso vai acontecer. E eu não tenho medo de que isso aconteça. Então, eu espero que você esteja 100% bem com você, com o seu peito. Eu espero que você aprenda a se amar antes de colocar o silicone, porque vai dar 1 ano, vai dar 2 anos e você vai se arrepender e você vai querer refazer sua cirurgia e você vai ficar num círculo vicioso. Quando você tiver filhos, você vai querer refazer sua cirurgia e aí vai, sabe? É uma bola de neve que nunca para. Enfim, se você não concorda com qualquer das coisas que eu te falei aqui, deixa aqui nos comentários. Mas essas são as reflexões que eu trouxe pra hoje. Ah, o principal, né, que eu não trouxe, sobre a doença do silicone. Eu nunca senti nada. Porém, essa é uma realidade que eu sei que existe e que eu sei que um dia pode acontecer comigo, sabe? Eu tô preparada se um dia isso acontecer. Vai doer, eu vou chorar, eu vou sofrer por ter que tirar meu peito, né, que eu tanto quis. Mas eu nunca senti nada e eu espero continuar não sentindo. E eu espero que se você decidir colocar o silicone, eu espero que dê tudo certo. Eu espero que nada aconteça com você e que você nunca sinta nada, nenhum sintoma. Porém, eu quero que você vá consciente pra cirurgia de que todas essas coisas podem acontecer. Me deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre essas informações que eu acabei de trazer pra esse vídeo. E é isso. Tchau, beijo e até os próximos vídeos.